Olá a todos, muito bem-vindos a essa nossa quinta aula da disciplina de bacteriologia. Eu peço, lembra a aula passada que a gente fez a revisão das primeiras 4 aulas, né? E eu coloquei o número daquela aula como número 5. Vocês desconsiderem, tá bom? A nossa aula 5 é a aula de hoje, é a sequência das aulas anteriores, tá? Aquela aula passada, nós fizemos uma revisão das primeiras 4 aulas, tá? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana, e agora vamos começar aí a nossa semana, que tudo dê certo, que seja uma ótima semana de estudo e trabalho para todos nós. A aula número 5, nós vamos falar sobre a microbiota de orofaringe, nasofaringe, né? E essa aula, vamos só falar um pouquinho da aula número 4, né, que foi a última aula que nós fizemos, só relembrando um pouquinho os tópicos. Nós falamos um pouquinho sobre os marcos históricos dos antimicrobianos, nós falamos sobre os antibióticos e como as bactérias conseguem se defender, né, através de todas as características que elas possuem. Nós descrevemos as classes de antimicrobianos e o potencial terapêutico, e nós também analisamos o crescente número de bactérias resistentes e o impacto que isso está causando na saúde humana, né? A dificuldade de se produzir antibióticos eficientes para dar conta hoje de bactérias aí resistentes e multiresistentes. Hoje, nessa aula número 5, nós vamos diferenciar as bactérias da microbiota que é normal, né, do trato aéreo superior, e as patogênicas na orofaringe e na nasofaringe. Nós também vamos descrever as infecções por alimentos e água contaminados, em comparação com a transmissão fecal-oral. Vou falar um pouquinho da epidemiologia também, trazer alguns dados para essa aula e explicar os métodos, os diagnósticos para infecção do trato. Então, vamos lá. Bom, como nós já vimos, os micro-organismos eles podem colonizar o local da cavidade onde eles habitam. Nós vimos em várias cavidades, né, a quantidade e tipos de micro-organismos que habitam. Então, eles podem colonizar e eles podem viver harmonicamente com o hospedeiro. Agora, eles também são responsáveis por processos infecciosos. Basta haver um desequilíbrio e nós vamos ter um processo de doença se instalando. Então, nessa aula, nós vamos estudar as infecções do trato respiratório superior e do trato gastrointestinal. Nós vamos fazer isso diferenciando a microbiota normal daquelas que são patogênicas. No trato respiratório superior, a quantidade de bactérias, elas podem variar. Variam de acordo com a idade. Vocês lembram quando eu falei do recém-nascido, né? O recém-nascido, ele vai tendo contato com a bactéria das bactérias a partir do momento que ele nasce, e aí começa a colonizar, né? Desde a amamentação ali, então aos poucos vai colonizando. Diferente de uma pessoa adulta, que ela já tem uma colonização aí ao longo da vida, já entrou em contato com muitas bactérias, né? E outros parasitas também. Então, varia de acordo com a idade. Doença de base. A doença de base, são doenças crônicas, por exemplo, cardiopatias, obesidade, diabetes, câncer, doenças autoimunes.
Então, essas são chamadas doenças de base, são doenças crônicas. Então, também essa microbiota varia aí quando a pessoa tem uma doença de base. E também coleta adequada do material clínico. Se esse material que nós formos fazer a pesquisa dessas bactérias e outros parasitas, se ele não for adequadamente coletado, então nós também vamos ter interferência da quantidade de bactérias ali. Às vezes, se nós não fazemos uma coleta num sítio adequado, nós podemos ter um número reduzido de bactérias que vai dificultar o crescimento dessa cultura. Ou então, muitas vezes, nós pegamos ali do sítio, mas sem querer a gente esbarra principalmente, né, na mucosa oral, que é muito rica em bactérias. Então, se você errar ali um pouquinho, você pode pegar outros tipos de bactéria que não naquele sítio que você queria. Então, essa microbiota vai variar muito de acordo também com a coleta adequada desse material clínico. Na microbiota, né, da orofaringe, nós temos vários tipos. Nós temos os estreptococos, as neisserias não patogênicas, o haemófilos, estafilococos, o micrococos e outros anaeróbios. Bactérias que provocam infecções, como a amidalite, nós temos o Streptococcus do grupo A e o Staphylopiógenes, né? E o Streptococcus do grupo C. Streptococcus, desculpa. A cavidade nasal. Nós temos a colonização por Staphylococcus epidermidis e alguns difteroides. Interesse clínico, né, na infecção nasal é o Staphylococcus aureus. Nessa aula 5, vocês vejam, leiam aquele artigo que tem a respeito dos Staphylococcus aureus. É muito importante que vocês leiam aquele artigo, traz muita coisa interessante ali. Segundo esse artigo, né, a colonização pelos Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, né, eles são encontrados principalmente nas fossas nasais e na pele, principalmente dos profissionais, né, da área de saúde. Mas também em indivíduos saudáveis, ou seja, profissionais que estão trabalhando ali, profissionais saudáveis, mas que de repente eles estão com esse tipo aí de bactéria. Até o início da década de 90, essa bactéria ela era isolada mais em centros hospitalares. Só que eles foram deixando de ser um problema nasocomial, ou seja, hospitalar, e ele passa a ser relatado cada vez mais frequentemente na comunidade. Então, ele é um artigo bastante interessante. Leiam que vocês vão encontrar uma riqueza de informações ali sobre o Staphylococcus aureus. A nasofaringe, ela tem o sistema mucociliar, né? Esse sistema mucociliar, ele ajuda, digamos assim, na eliminação, né, de partículas que estão ali e não deveriam estar. Então, é um mecanismo de defesa através desses cílios, e esse movimento ciliar, ele faz com que essas partículas, né, elas sejam isoladas, elas sejam aprisionadas pelo muco e elas sejam, então, descartadas, né? Na orofaringe, nós temos a descarga de saliva, ou seja, a gente tem toda aquela produção de saliva que é importante na digestão, mas também ela ajuda, né, a fazer a limpeza ali e levar as bactérias para fora. Muitas variedades de micro-organismos, eles habitam inofensivamente o trato respiratório superior e também a nasofaringe. Mas eles ali estão colonizando o nariz, a boca, a garganta, os dentes, né? Mas eles todos estão muito bem adaptados nesses locais. Eu coloquei também aqui essa figura do trato respiratório
E a cada região aqui, o quadro clínico que se apresenta e quais são os tipos de vírus que podem atingir essas áreas aqui, o rinovírus, o parainfluenza, o haemófilos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O rinovírus, ele pega mais essa região aqui da face, os sinusoides, as amígdalas. Então, aqui o quadro clínico seria de uma rinite, de uma sinusite, de uma faringite. Então, esse rinovírus ele é mais responsável por essa região aqui. A laringe, por exemplo, a laringite, nós temos outros tipos que acometem bem também, que é o Haemophilus influenza, a bronquite, bronquiolite, pneumonia, nós temos o vírus respiratório sincicial, o pertussis, o influenza. Então, para cada região aqui, tem um vírus mais adaptado, né? Colonização nasofaríngea assintomática também ela é comum. Já no trato intestinal, está relacionado à infecção, à contaminação fecal oral, intoxicações alimentares em razão de contaminação dos alimentos. Então, tem muito a ver com a questão da higiene, né? Portanto, não é tão incomum assim surtos em creches, né? Em hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue, criança, pessoas com mais dificuldade de entendimento, né? Quando vai ao banheiro, lavar a mão, fazer uma higiene adequada. Então, isso acaba, por algum momento, indo para a boca, indo parar na boca, e aí começa todo aquele ciclo, então, de infecção. As bactérias elas vão penetrar pela via oral, elas invadem a mucosa intestinal e vai causar um quadro aí de diarreia. E a diarreia, eu vou mostrar alguns números para vocês, como é grave, como é sério, né, a questão da diarreia e das infecções aí. Sintomas e achados clínicos seria a febre, a desidratação, porque são muitas vezes a pessoa indo ao banheiro, né, várias vezes no dia, então acaba provocando aí uma desidratação, presença de muco e sangue nas fezes em algumas situações, ou algumas bactérias podem provocar isso, e podem variar conforme o agente bacteriano que nós conseguimos isolar aí nas nossas culturas. As bactérias que são causadoras de gastroenterite são principalmente a Salmonella, Shigella, a Escherichia coli enteropatogênica clássica, a enteroinvasora, a enterohemorrágica, a Yersinia enterocolítica e a Campylobacter jejuni. Então, todas essas bactérias são causadoras da gastroenterite. Eu vou colocar essa definição para esclarecer um pouco. A diarreia, estou com uma diarreia, estou com uma disenteria, o que é uma coisa, o que é outra, né? O que é uma gastroenterite, o que é uma enterocolite. Então, vamos começar a entender um pouco essas definições e aí nós não vamos ficar perdidos quando estiver falando de uma coisa ou de outra. A diarreia é uma liberação anormal de fezes. Então, é uma perda de fluidos. Você tem aquela dor de barriga, você vai inúmeras vezes ali ao banheiro, mas você tem perda de fluido, perda de eletrólito. A disenteria já tem um distúrbio inflamatório aí. Então, é associado com sangue, pus nas fezes, acompanhado de dor, às vezes de febre, cólicas também. A gastroenterite são sintomas gastrointestinais que vêm seguidos por náusea, vômito, a diarreia e as dores abdominais. E a enterocolite, aí já é uma inflamação na mucosa intestinal, né, no intestino delgado e no intestino grosso. Características de bactérias da microbiota normal e patogênica na orofaringe e na nasofaringe. Na orofaringe, são muitas as bactérias que compõem aí essa microbiota. Tem uma maior prevalência de streptococcus do grupo Viridans, streptococcus pneumoniae, as neisserias não patogênicas,
a hemófilos, os estafilococos, os micrococos e os anaeróbios. As infecções das amígdalas e da laringe, então, são as principais ocorrências aí, né? No caso de uma microbiota que vai causar algo patogênico. O Streptococcus pyogenes é o mais comum. Streptococcus, o grupo C e G, são menos prevalentes para causar uma infecção aí na amígdala ou na laringe. Cavidade nasal, colonizada pelo Staphylococcus epidermidis e difteroides, mas tem interesse clínico que o Staphylococcus aureus. Por quê? A gente já falou ali atrás a questão principalmente os profissionais de saúde, né, que podem carregar, né, esses Staphylococcus aureus, que vão ser patogênicos ali em algum momento, e eles são portadores sãos. Para eles não causa nada, mas para uma pessoa ali num berçário ou para pessoas imunocomprometidas, então pode levar sim e acabar passando essa bactéria para outras pessoas. Na amígdala, olha só, nós temos aqui uma amígdala saudável, mas no processo de amidalite, nós temos a inflamação das amígdalas, né? Então, esses pontos inflamatórios muitas vezes são colônias já, né, das bactérias, então a garganta muito vermelha, já tem as placas brancas, a amígdala incha, a úvula às vezes chega a inchar também, né? Língua também, e olha só o aspecto de uma amidalite, então, e aqui de uma faringite. Então, já é mais avermelhada, aqui tem a placa, na faringite já não tem tanta placa. Temos aqui a flora normal do trato respiratório. Temos os residentes comuns que aparecem em mais de 50% das pessoas normais. Que micro-organismos são esses? Streptococcus viridans, as neisseриas, enfim, todos esses cocos aqui, anaeróbios, as bactérias fusiformes, enfim, todos esses micro-organismos são parte da flora normal do trato respiratório. Nós temos residentes ocasionais, menos de 10% das pessoas normais aparecem Streptococcus pyogenes, o pneumoniae e a Neisseria meningitidis. Residentes incomuns é menos de 1% das pessoas. Então, a Klebsiella pneumoniae, as pseudomonas, coli, Candida albicans, Corynebacterium, difteria. Residentes em estado latente nos tecidos, pneumociste carine, Mycobacterium tuberculose, citomegalovírus, enfim. Esses daqui, eles podem estar ali, mas em estado latente, ou seja, eles estão, naquele momento, eles não estão causando infecção. No entanto, não é comum, né? Eles já fazem parte, são residentes já incomuns, dos tecidos, no caso. Características e bactérias da microbiota normal e patogênica na orofaringe e na nasofaringe. Nós temos isolados de Staphylococcus aureus, né, que são estafilococos multiresistentes à meticilina, resistentes à oxacilina e tem altas taxas de mortalidade e morbidade em pacientes internados em ambiente hospitalar, tá? Então, Staphylococcus aureus realmente é um problema quando ele é identificado como causador, muitas vezes, até de infecções hospitalares. Como é que a gente faz para saber se é ele mesmo? Tem que fazer uma pesquisa nos pacientes hospitalizados, por meio de um swab, então faz um swab nasal nesses pacientes e vai fazer uma avaliação se existe essas cepas ou não. E na confirmação, então, medidas profiláticas de descolonização têm que ser aplicadas. Como é que faz a cultura de orofaringe ou coleta de secreção das amígdalas? É a orientação da terapia antimicrobiana. Tem que fazer, né, tem que identificar, para depois, se estiver presente, então tem que aplicar o tratamento.
faz a coleta com suave estéril, com meio de transporte, que nós já vimos lá atrás o que é a coleta com meio de transporte, vai coletar um suave na área das amígdalas, mas tem que evitar a contaminação da cavidade oral. Portanto, essa coleta ela tem que ser muito certeira. Então, com abaixador de língua, tem que alcançar com o suave o fundo lá, a amígdala, tira, mas sem encostar na cavidade oral. Vai encaminhar esse suave para o laboratório, onde ele vai ser colocado num cultivo de agar-sangue, vai ser incubado e vai aguardar ali aquele processo de 24 a 48 horas para ver se vai crescer colônias. Se crescer colônias, vão ser identificadas, né, através de coloração, depois as provas que precisam ser feitas para essa bactéria ser identificada. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento dessas bactérias, né, da microbiota normal e das patogênicas da orofaringe e da nasofaringe. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as infecções por alimentos e águas contaminados, né, versus as infecções transmitidas pela infecção fecal oral. E agora eu vou dar eu vou falar um pouquinho de como eu trouxe alguns dados aqui para nós avaliarmos a questão problemática da água e dos alimentos. Nós, a maioria de nós, pelo menos, estamos em locais onde nós temos água encanada, água potável. Nós temos esgoto. Só que não é a realidade de muitos lugares dentro do nosso país e muito menos em vários países aí do mundo que vivem em condição subhumana e não tem nada de água potável, não tem nada de sistema de esgoto. Então, as infecções são muito graves. Por ano, uma em 10 pessoas no mundo, isso equivale a mais ou menos 600 milhões de pessoas, adoecem por infecções devido à contaminação de água e alimentos. 420 mil pessoas morrem por ingestão de alimentos contaminados, que podem ser por bactérias, por vírus, por parasitas ou por algum tipo de substância química, tá? Os alimentos não seguros também dificultam o desenvolvimento em muitas economias de baixa e média renda. Eles perdem cerca de 95 bilhões em produtividade. Por quê? Porque eles têm doenças, que está associado aí a doenças, a incapacidade das pessoas, morte prematura sofrida por trabalhadores, em decorrência, né, desse tipo de contaminação. Nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doença transmitida por alimentos por ano, e metade delas são crianças com menos de 5 anos. Esses são dados da OPAS, eu peguei aí de junho de 2019. Né? Então, as doenças transmitidas por alimentos contaminados, tem mais de 250 tipos de doenças aí. Esses surtos são definidos como incidentes, né? Onde 2 ou mais pessoas elas apresentam uma enfermidade semelhante após a ingestão do mesmo alimento ou água, né? E as análises epidemiológicas aí, elas vão apontar se essa enfermidade veio da mesma origem. E nós temos um crescente aumento dessas doenças e os fatores que têm contribuído são decorrentes, né? O aumento dessa gravidade aí é decorrente, primeiro, do aumento da população. Nós temos aí um boom populacional, né? Então, o aumento da população também aumenta a dificuldade aí por alimento, por água, por tudo.
grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos, onde as pessoas muitas vezes não têm conhecimento de higiene, não têm conhecimento de nada aí, né? A urbanização desordenada, onde as pessoas também vão morando em qualquer lugar e vão dando um jeito, e as pessoas não têm esgoto, e aquilo lá fica tudo, né, exposto. A necessidade também de produção de alimentos em grande escala, porque a população cresce muito, aumenta a necessidade alimentar, e aí também não se dá conta, muitas vezes, de ter toda a higiene, de ter todos os controles necessários aí. Então, essas informações eu tirei aí de um artigo da Food Safety Brasil, que é a segurança de alimentos, né? Doenças de transmissão hídrica e alimentar, síndrome geralmente constituída de anorexia, náusea, vômito e diarreia, acompanhada ou não de febre, e está relacionada com a ingestão de alimentos ou água contaminados. Os sintomas digestivos não são a única manifestação, pode ocorrer afecções extraintestinais em outros órgãos, né, como rins, fígado, sistema nervoso central, porque muitas vezes essas bactérias ou esses protozoários ou esses vírus, enfim, algum desses organismos, eles podem tomar um outro caminho dentro do nosso organismo e, de repente, causar uma doença mais grave, né? Então, a gente não tem só as manifestações ocorrendo no intestino, mas em outras partes também, e aí são mais graves. Essas doenças transmitidas pela água e pelo alimento, elas podem ser por bactérias ou pelas suas toxinas, vírus, parasitas intestinais oportunistas, substâncias químicas, como nós já vimos. O quadro clínico vai depender do agente etiológico, né, envolvido, que varia desde um leve desconforto intestinal a quadros muito sérios e podendo levar desidratação grave, diarreia sanguinolenta e até uma insuficiência renal aguda. Infecções do trato gastrointestinal, elas vão variar de acordo com o hospedeiro. E no recém-nascido, né, e nas crianças, tende a ser mais graves. As gastroenterites são por ingestão desses patógenos exógenos, ou seja, são levados por alimentos ou por água contaminada em quantidade suficiente. Quando esses patógenos entram no organismo, eles entram numa quantidade que eles conseguem burlar ou eles conseguem enganar as defesas do nosso organismo e eles se instalam, né? E ocorre por meio de multiplicação dessas bactérias, produção de toxinas ou a invasão da mucosa do intestino. Nos casos mais graves, ela invade a corrente sanguínea e acaba levando à sepse bacteriana. Episódios de diarreia é frequente em gastroenterites, ocorre pela presença dos patógenos no intestino ou pela produção das toxinas desses patógenos e que são responsáveis pela infecção. Eu vou mostrar um pouquinho uma série histórica que vai de 2012 a 2021 aqui no Brasil. Olha só o perfil epidemiológico, então, dessa série histórica. Vamos pegar aqui o ano de 2019. Olha, em 2019 foram 771 surtos, são dados preliminares, tá? Essa fonte é do Ministério da Saúde. Com 17.388 pessoas expostas, doentes, mais de 9.500 pessoas, que foram hospitalizados 1.300 com 10 óbitos, tá? Então, olha, veja, a gente tem essa série histórica. Eu chamo a atenção desses dados para o ano de 2020 e 2021, né? Olha o que aconteceu. Óbvio que, conforme vai tendo alguma melhora, né, no quadro da saúde, em quadros de higiene, como
melhora nas condições sanitárias, digamos, dos municípios, dos estados. Então, óbvio que o ideal seria realmente cair, né, essas doenças notificadas. Se vai melhorando a saúde e o entendimento da higiene, óbvio que isso deveria cair. O que chama a atenção aqui é o seguinte, olha, no ano de 2020 e 2021, só 292 surtos e em 2021, 268. No entanto, como nós temos esses 2 anos de Covid, não é só os surtos que ficaram prejudicados. Outras doenças de notificação compulsória também ficaram prejudicadas. Então, muito provavelmente, né, nos próximos boletins aí epidemiológicos, conforme vai agora se alimentando normalmente o sistema daqui para frente, então esses dados aqui podem mudar, tá? Então, sempre vem aqui dados preliminares sujeitos à alteração. Então, seria bom se realmente tivesse acontecido isso, né? Os doentes, olha, não chegou a 6 mil aqui, só que, né, a gente tem aqui um vácuo que talvez venha a aumentar conforme esse sistema for alimentado daqui para frente. A distribuição dos surtos por local de ocorrência. Onde é que acontecem ou aconteceram esses surtos aí, daquela série histórica? Mais em residências, olha, quase 38% ocorreram em residências e depois em restaurantes, padarias e similares, tá? Distribuição dos agentes etiológicos, então os agentes que mais apareceram causando esse tipo de surto. Olha aí, a Escherichia coli, o Staphylococcus aureus e a Salmonella. Depois vem bacilos sérios, enfim, e os outros tipos de bactérias aí. Então, veja, Escherichia coli ligado muito à questão fecal oral, né? As gastroenterites, elas resultam da ingestão de alimentos ou água contaminados com micro-organismos patogênicos ou as suas toxinas. O ciclo de transmissão é fecal-oral, então relacionado à higiene pessoal e da higienização também desses alimentos. O ciclo inicia pelas fezes do indivíduo ou animais contaminados. Shigella sonnei, Flexire, a disenteria, Shigella body, a shigelose vai provocar diarreia sanguinolenta. A Sone e a Flexine, elas são frequentemente associadas às gastroenterites. Elas vão entrar na célula, elas vão se multiplicar rapidamente e elas produzem uma toxina chamada Shiga, e ela vai destruir, então vai causar destruição dos tecidos. O quadro clínico segue de inúmeras evacuações com fezes sanguinolentas, cólicas e febre. A Escherichia coli, ela está no trato gastrointestinal, produzem toxinas adaptadas à invasão das células epiteliais intestinais. E existem existem 4 variedades de sorovares. Sorovares significa as variantes sorológicas dessas Escherichia coli. Nós temos a Escherichia coli enteropatogênica, que é a principal causa de diarreia nos países em desenvolvimento, potencialmente fatal nos lactentes. A Escherichia coli enteroinvasiva, ela tem o mesmo mecanismo da patogenicidade da Shigella. Então, causa diarreia, mucosanguinolenta, etc. A enteroagregativa causa diarreia aquosa. A enterohemorrágica causa diarreia, caracterizados pela cepa E. coli sorotipo 0157, e quando não tratada, pode levar a desidratação grave e a óbito.
A Campylobacter é um outro tipo de bactéria, ela é uma bactéria gram-negativa, tem um formato de vírgula ou de bacilo curvo, elas são microaerófilas, ela precisa de uma pequena quantidade de oxigênio aí só para crescer, e crescem a temperatura de 42 graus. A Campylobacter jejuni e a coli provocam infecções intestinais e por meio de leite e carne contaminados. Já a Yersinia enterocolítica, ela coloniza o trato gastrointestinal dos animais e contaminam também a carne e o leite. Elas crescem em temperatura de refrigeração, 4 graus. Então, veja, nós temos desde bactérias onde elas crescem em ambientes bem mais quentes, aí 42 graus, e ambientes também de refrigeração. Então, como é que fala? A conservação, o local de conservação, ele também tem que ser bem limpo. Causa diarreia, febre, cefaleia e dor abdominal. Essa dor é intensa, pode confundir inclusive com apendicite. Então, pode ver que ela vai dar uma cólica muito, muito forte. Outros patógenos detectados em gastroenterite seriam o Bacillus cereus, o Clostridium perfringens e o Vibrio cholera. Então, todos esses, eles também produzem toxina. O Bacillus cereus, ele já é um bacilo gram-positivo e ele forma endosporo. Está relacionado com surtos de intoxicação alimentar. Eles habitam o solo e o ambiente. Eles eliminam esporos, né, no cozimento. Quando a temperatura resfria, então esses esporos eles germinam e aí eles começam a produzir toxina. Quando a pessoa vai se alimentar, então essa toxina, ela acaba ingerindo a toxina. Vai causar diarreia de 8 a 16 horas após a ingestão do alimento. Náusea, vômitos e geralmente de 2 a 5 horas após a ingestão desse alimento contaminado. O Clostridium, ele contamina a carne vermelha. Também vai causar dor abdominal, diarreia. O isolamento faz um cultivo que pode levar dias aí crescendo e tem que identificar. A pesquisa faz por antígeno, pesquisa de antígeno, né? Técnica de imunocromatografia. Essa técnica aí, mais para frente, um pouquinho, a gente vai detalhar e vocês vão saber como é que ela é. O vibrio da cólera, o causador da cólera, ele é responsável por uma gastroenterite grave, né? A pessoa, quando ela ingere aí, ela fica com a cólera, né? Ela tem uma diarreia que ela desidrata muito, muito rapidamente. Então, uma diarreia severa, essas fezes são aquosas, tem presença de sangue e muco, vômitos também são relatados e levam o indivíduo à desidratação e a complicações clínicas. Então, a partir do momento que a pessoa começa já com sintomas, né, e ela tem já que ser colocada no soro e tem que realmente cuidar, porque é muito grave a desidratação que causa a cólera. Diagnóstico das infecções gastrointestinais. Então, faz o isolamento do patógeno, ou pelas fezes, ou por restos de alimentos, né, de origem do surto. No caso, vai lá, coleta, no caso de uma festa, ou, enfim, restaurante que possa ter causado, né, um surto aí. Então, vai, pega o alimento, ou, no caso, as fezes das pessoas, e vai, então, fazer a cultura. A cultura vai ser o mais solicitado. Para fazer o isolamento e o meio, faz em meio seletivo diferencial. Pesquisa em alimentos, ela deve rever a metodologia utilizada. Também vale lembrar que encontra no alimento um pequeno número de patógenos, né? Então, a dose infecciosa pode ser apenas em 1000 bactérias, ou seja, pouquinha bactéria, ela já pode aí causar uma boa infecção.
Tem os métodos moleculares também, né? O PCR em tempo real, eles são os mais promissores para a detecção de pequenas quantidades de micro-organismos nos alimentos. Como a gente falou aqui, doses infecciosas pode ter 1.000 bactérias, ou seja, uma pequena quantidade ali de bactérias, para você, às vezes, identificar também, às vezes ela é mais difícil. Agora, se você usa um método molecular, por exemplo, como o PCR, você pode conseguir detectar pequena quantidade aí. Cultura de fezes faz em a Salmonella shigella e no Maconchi. As bactérias mais prevalentes em gastroenterite são a Salmonella, Shigella, Escherichia coli, que é enteropatogênica clássica, e a Escherichia coli enteroinvasora. Precisa ter a estufa a 37 graus, identificação por bioquímica ou por equipamentos automatizados, faz a sorologia para identificação do sorotipo, no caso da Escherichia coli. Para pesquisas específicas, então, da Escherichia coli, da Yersinia, Campylobacter, solicitar semeaduras em meio específico e coloração de grã. Coloração de grã também a gente vai ver ali adiante. Esses são os meios de cultivo utilizados na detecção desses micro-organismos no trato gastrointestinal. Então, aqui a gente tem o meio de cultivo, qual a finalidade, ou seja, para identificar qual tipo de bactéria e o tipo de coloração de grã, né? Vai identificar, no caso, bacilo gram-negativo, né? No caso da Salmonella e da Shigella, da Escherichia coli, todos eles bacilos gram-negativos. Essas são as nossas referências desta aula. Vocês leiam essa aula, é importante, tem um caso clínico interessante ali, tem uns textos interessantíssimos para vocês lerem, é uma aula bastante rica. Então, eu desejo a vocês uma ótima semana, tenham uma ótima semana de estudos, e até a nossa próxima aula. Até semana que vem.